Nesse vídeo, vamos ver na íntegra o acórdão que foi publicado da revisão da vida toda, tema 1102 no STF. Vamos ver as novidades, o que ficou de concreto decidido para ser aplicado no seu processo. E eu tenho certeza que com essas informações você vai garantir o seu recebimento muito mais rápido. Eu sou Nakamura, professor e advogado há mais de 11 anos e, sem perder tempo, né, pessoal? Do jeito que vocês gostam, já estou com o acórdão aberto. É um acórdão extenso, de 192 páginas, ele contém todos os votos, todos os diálogos, tudo que foi dito. Então a gente vai buscar aqui só o ouro da Bahia, só o que realmente interessa, tá certo, pessoal? Mas é claro, sem antes esquecer da nossa palavra de hoje. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Comente amém para essa palavra de Colossenses 3. É o seguinte, né, pessoal? Você já deve ter ouvido falar, né, aquele ditado: tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. Então, já que você tem que limpar a casa, então limpa direito. Já que você tem que cuidar dos filhos, então cuida direito. Já que você tem que trabalhar, trabalha direito, né? E quando a gente leva esse versículo para a nossa vida, a gente vê que tudo tem que ser bem feito. Então, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. E é isso que eu busco também fazer no meu trabalho. Busco agir com a verdade, busco explicar bem. Eu quero que você entenda, eu quero que você saia daqui uma pessoa mais sábia, com mais conhecimento. Ementa é o resumo da decisão. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. Deixa eu ver se aí... Bom, se não conseguir ler, fica tranquilo que eu vou lendo aqui também, eu vou falando, tá? Recurso extraordinário, um recurso que chegou no STF devido ao INSS não ter se conformado com a derrota no STJ, né? Tema 1102 da repercussão geral, a possibilidade de uma revisão de benefício previdenciário mediante aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos 1º e 2º, que fala em considerar 80% das melhores contribuições de todo o período contributivo. Nossa, doutor, mas e as 20% contribuições? Por que vai excluir 20% do que eu contribuí? 1/5 do que eu contribuí vai ser excluído do cálculo? Calma, pessoal. Quando a gente faz uma média, vamos supor, você tem uma média lá de 8,88388. Se você vai excluir os menores números, isso eleva a média, isso melhora a média. Então a lei é boa, a lei é boa. Quem errou foi o INSS. Mas atenção, ó, quando mais favorável do que a regra de transição, porque tem gente que teve, vamos supor, começou a trabalhar em 93, aí começou num cargo baixo, aí depois em 94 virou gerente, né, subiu de cargo, melhorou o emprego. Então, né, é quando for mais favorável. Show de bola. O Alexandre de Moraes também deixou isso bem claro. Então, a controvérsia, né, dessa repercussão geral, então vai valer para todos os processos, é justamente isso. O segurado ele tem que ter ingressado, né, ele tem que ter ingressado antes de 99, mas isso é claro, se você quer incluir contribuições anteriores a 94, então em 99 você já estava trabalhando. Tranquilo. Então, você tem que ter se aposentado depois de 99. Beleza. Aí o INSS fechou os olhos, né? Aplicou uma regra transitória que era para todo mundo. A regra era para favorecer os trabalhadores com menor escolaridade, com inserção menos favorável no mercado de trabalho, que tem uma trajetória salarial mais ou menos linear. Só que em alguns casos isso se mostrou pior para o segurado e não favorável como pretendia o legislador na aplicação específica de alguns casos concretos. Então até aqui o STF utilizou um português bem claro. A regra transitória era para favorecer os mais pobres, quem não tinha muita escolaridade, e o INSS fechou os olhos e aplicou para todo mundo sem saber se era mais favorável ou não. Só que a regra transitória acabou aumentando o fosso, né, a distância entre aqueles que ganham mais e vão progredindo, e ao longo do tempo ganhando mais, daqueles que têm mais dificuldades em virtude da menor escolaridade. Então, o Nunes Marques, ele falou isso no voto dele. Ele falou, não, mas ó, o brasileiro, né, via de regra, ele vai ganhando mais ao longo da carreira.
Será que isso é uma regra mesmo? Eu acredito que não. Por quê? Uma coisa, né? Eu tenho casos até na família, conheço muita gente assim que realmente começou lá de baixo e foi subindo, e foi subindo, e foi subindo. Mas eu também conheço muita gente que começou às vezes de baixo, subiu um pouco, aí desceu, aí subiu mais um pouco, aí foi despedido, não conseguiu um emprego tão bom, desceu de novo, sabe? A vida não é linear, não é uma linha reta. Às vezes pode ser, mas a gente não pode pegar alguns casos e tratar como se fosse a regra. E é isso que o STF decidiu. Então, efetivamente, os segurados que cumpriram esses requisitos podem ter a sua aposentadoria calculada, tomando em consideração todo o período contributivo, afinal, né? Senão seria um enriquecimento ilícito, o que a lei proíbe, né? Porque você contribui lá, década de 70, 80 até 94, e depois não é incluído no cálculo do valor do seu benefício. Ué, e para onde que foi esse dinheiro? Não é verdade? Então, sim, tem direito a incluir quando for mais favorável. O recurso extraordinário, aqui se nega o provimento. Ué, doutor, mas se negou, como é que foi vitória dos aposentados? É porque o recurso foi do INSS. Então, negou o pedido do INSS, concedendo a vitória aos aposentados, tá certo? Muito bem. Então, esse é o acórdão. Foram vencidos os ministros Nunes Marques, Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário, então, depois de 99, você tem que ter se aposentado depois de 99. Doutor, me aposentei em 96. Existem outras revisões para você. Existem outras revisões. Agora, não a revisão da vida toda. Nós temos várias revisões no direito previdenciário brasileiro. Revisão do teto, revisão do buraco negro, revisão do buraco verde, revisão do IRSM. São várias revisões possíveis. Estamos tratando aqui da revisão da vida toda. Aí, né, com uma análise completa, você consegue fazer todo o cálculo de todas as revisões possíveis em um só pagamento. Em vez de ficar... Tem escritório que cobra 3 mil para revisão da vida toda, 4 mil para FGTS, 3 mil para buraco negro e não sei o quê. Não, aqui, em um só serviço, você já consegue verificar tudo que você tem direito e dormir muito mais tranquilo. Então, vamos continuar aqui com o que o STF decidiu para você ver se você vai receber o quanto antes, né? E o pessoal está pedindo aí o WhatsApp da nossa equipe. Então, anota aí, o contato inicial é feito pelo WhatsApp. Revisão da vida toda, 44 99868 3378. E você também pode pedir essa análise completa, 44 99868 3378. Essa é a nossa equipe ampliada. Se você quer ser bem atendido de forma rápida, entre em contato nesse número, 44 99868 3378. Mas, doutor, você está aí em Brasília, você atua no STJ, no STF, você tem o escritório em Brasília. Como que eu entro em contato com o escritório em Brasília? Pessoal, o escritório é o mesmo e a nossa equipe está muito mais ampliada nesse WhatsApp 44, tá certo? Então entre em contato no 44 que você vai ser atendido muito mais rápido e o escritório é o mesmo. Fica tranquilo, temos processos protocolados em todos os estados do Brasil. O relatório ainda consta o ministro Marco Aurélio. Vocês sabem, o relator, né, como o nome diz, relator faz o relatório, ele apresenta a tese para os colegas. Chegam muitos processos no STF e chegam processos de direito constitucional, né, é a base, só que chega ali matéria previdenciária, matéria criminal, matéria tributária. Então, cada ministro vai sendo designado como relator, é como se chegasse para ele e ele falasse: gente, a gente vai decidir sobre isso. E ele fez esse relatório, né, que basicamente eu já falei para vocês, e ele mencionou a decisão também do STJ, tá certo? Trouxe até precedentes do próprio STF, porque o STF já tinha julgado, né, em relação ao direito ao melhor benefício. Por quê? Porque o INSS não é de hoje que ele vem prejudicando os aposentados, é desde já faz tempo. E o STF já teve um julgado, né, que se o segurado fizer jus, né, tiver direito a mais de um tipo de benefício, ele vai ter direito a um melhor benefício. Olha, não quer dizer que ele vai sempre ter direito a melhor aposentadoria. A melhor aposentadoria que ele cumprir os requisitos. Então tem que ter trabalhado para isso, tem que ter, né? Então, a pessoa não trabalhou
em nenhum período com insalubridade ou periculosidade. Aí não tem como pedir uma aposentadoria especial, por exemplo. Não, tem que cumprir os requisitos. Mas, cumpridos os requisitos, ela pode escolher a melhor aposentadoria possível. Tá certo, pessoal? Isso é outra revisão também, a revisão do período especial, que o INSS não reconhece até hoje, ou reconhece de forma errada, mesmo que você leve os PPPs, os laudos, insalubridade, periculosidade, tem que entrar na via judicial. Revisão de atividades concomitantes, são muitas revisões possíveis, peça a nossa análise completa, pessoal. E vamos seguindo aqui. Muito bem, então traz o artigo 29, né, falando 80% de todo período contributivo. E a diferença no artigo 29, inciso 1º para o inciso 2º, é com ou sem o fator previdenciário. O fator previdenciário, eu já tenho feito alguns vídeos sobre isso, é possível enquadrar, né, em outra modalidade de aposentadoria para afastar o fator previdenciário ou reduzir, só que depende da análise completa e dos cálculos também. Não tem como prometer que é para todo mundo, né? Tem que cumprir esses requisitos. Por isso que eu falo, peça uma análise completa. Em vez de entrar em contato, o escritório ele só faz o cálculo da revisão da vida toda. Tá bom, é um serviço, é bom também. Só que a gente já faz o cálculo de todas as revisões possíveis. Olha aí, pessoal. Então, né, em um serviço, em uma tacada só, você já consegue resolver a sua vida. E vamos seguindo. Se você já tem advogado, show de bola, não tem problema. Inscreva-se no canal. Assim que a gente bater 100 mil inscritos, muita coisa vai mudar por aqui. Ele fala, então, né, de qual foi o objetivo da lei, o projeto de lei, da inflação antes de 94, antes do Plano Real, era para proteger da inflação. E aí o INSS, ele distorceu esse argumento. O INSS, ele fala, não, mas a inflação não tem como corrigir, não sei o quê. Só que esse era o espírito da lei. Então vejam que a lei é boa, a lei não é ruim. A lei até exclui as menores contribuições para aumentar a sua média. Quem errou foi o INSS. E vamos seguindo aqui, pessoal. Tem muita página ainda. Bom, teve primeiro o relatório, teve o voto, né? O relator é o primeiro a votar, tá certo? E aí vem o Nunes Marques que apresentou o voto de divergência, não é verdade? Ele fala também, ele traz outros argumentos, ele passa ao voto, ele fala que o segurado ele vai aumentar tudo, os seus recebimentos, os seus ganhos ao longo da carreira, e não é bem assim. Ele fala que violou um órgão fracionário aqui para declarar uma inconstitucionalidade, o que também foi negado pelos outros ministros. Então, eu estou passando aqui só o que interessa, pessoal. Vocês sabem que o Nunes Marques votou contra. Era por causa do presidente, é por causa de não sei o quê? Não, eu estou falando do lado jurídico, né? A gente não trata da política aqui. Existem outros canais para falar de política. A gente fala aqui do lado jurídico. Aí ele fala que o Plano Real, né, tinha outra regra e depois de 99 e tudo mais. Só que o texto da lei, eu mostrei para vocês, o texto da lei é claro, né? O texto da lei fala 80% de todo período contributivo. Então, não tem muito... É um entendimento, a gente respeita, mas não concorda de forma alguma. Eu não concordo nem um pouco. Então, beleza, né? Aí, teve um voto do ministro Alexandre de Moraes, atual relator do processo. Realmente deu uma aula aqui no voto, né? Trouxe outros casos que, na verdade, mostram que não é uma regra. O brasileiro ele não vai sempre ganhando bem. Às vezes, ele tem altos e baixos. E às vezes as melhores contribuições ficaram de fora, ficaram anteriores a 94. Ele menciona que começou no plenário virtual, depois o ministro Nunes Marques, ao ser derrotado, né, aos 45 do segundo tempo, de noite, no último dia de prazo, ele pediu destaque, isso demorou mais ainda, muitos aposentados já não estão aqui para receber. Ele fala que a regra transitória... O que é uma regra transitória no direito previdenciário? É uma regra de transição que vem amenizar os efeitos de uma lei mais grave. Então, né, você não vai ver uma reforma da Previdência que torna mais fácil se aposentar. Não. Sempre vai ficar mais difícil. Só que você concorda comigo que não é justo colocar alguém que está lá com 59 anos no mesmo patamar de quem está com 18 anos, nem começou a contribuir, está começando agora? A pessoa com 59, ela já contribuiu a vida inteira, falta só um pouquinho.
E aí você vai colocar no mesmo patamar de igualdade? Não. Então a regra de transição vem amenizar, é um band-aid, é um curativo. Fala, não, calma. Quem já está na boca do gol vai conseguir se aposentar de outra forma. Então a regra transitória ela não pode ser mais grave do que a regra definitiva, por definição, né? Então é isso que o ministro Alexandre de Moraes explicou aqui muito bem e defendeu, né? Ele traz outros dados, ele fala, né, da faixa etária entre 25 e 29 anos, 40 e 44, quem teve menos escolaridade. Então ele teve esse olhar social também. Além do olhar jurídico, constitucional e previdenciário, que realmente bateu o olho na lei e está dizendo que é isso, ele teve esse olhar social, o olhar do espírito da lei. Vocês lembram? Lá atrás eu falei do espírito, o objetivo da lei. Não foi proteger aquelas pessoas mais pobres com menos escolaridade? Então, o ministro Alexandre de Moraes trouxe isso. Falou, não, se o espírito da lei é esse, então a gente tem que aplicar de acordo com o que quis o legislador. E nisso o Alexandre de Moraes foi muito bem, porque você sabe que nós temos a separação dos poderes, poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Então, se o espírito, o objetivo do poder legislativo foi proteger os pobres nessa lei, o poder judiciário, o que fez muito bem o ministro Alexandre de Moraes, tem que seguir esse espírito, né? Então, realmente, entre o ministro Alexandre de Moraes sempre foi um grande autor de direito constitucional. Não estou falando, mas eu não concordo com uma decisão dele naquele processo, ele está perseguindo o político e não sei o que, não sei o que. Isso deixa para outro vídeo, outro canal. O que a gente está falando é revisão da vida toda, tema 1102. E nesse processo, o ministro Alexandre de Moraes aí realmente, né, não está tá dando aula, e é autor de muitos livros do direito constitucional. Muito bem, então aqui vai seguindo, né, fala de outro processo, que inclusive teve o Barroso como relator, o Barroso que por sua vez votou contra a revisão da vida toda, mas assim, o Barroso ele foi para um lado mais constitucional, ele falou, não, se for para declarar inconstitucionalidade da lei, então a gente tem que voltar e começar de novo, né? Aí teve até uma discussão sobre isso, eu estive presencialmente na sessão 1º de dezembro do STF, né? E aí o Fux também interviu, falou, não, se for para declarar inconstitucionalidade é outra coisa. Mas a gente não está falando que a lei é inconstitucional, pelo contrário. A gente está defendendo a aplicação da lei. Quem teve a postura incorreta foi o INSS, então não é questão de declarar inconstitucionalidade, né? Mas viu, mesmo quem votou contra, teve argumentos diferentes. O Nunes Marques teve um tipo de argumento, o Barroso teve outro tipo de argumento. O ministro Edson Fachin votou aqui muito bem também. Ele afasta a circunstância, ele fala do julgamento, do direito, do quadro mais favorável ao beneficiário, há uma linha de coerência. Então o STF ele não pode ficar mudando. Claro, né? Vez ou outra pode ocorrer mudança de entendimento? Pode. Já ocorreu em prisão de segunda instância, né? Tem que ser condenado, ou se for condenado na segunda instância já pode ser preso. Teve essa mudança, vocês sabem disso. Só que tem que tentar manter uma jurisprudência estável, coerente e íntegra. Então, o ministro Luiz Edson Fachin, a quem eu tive a honra também, né, de ser aluno ali na pós-graduação em Direito Constitucional do IDCC, olha, realmente dando uma aula de voto aqui, pessoal. E ele elogia também, né, que foi muito didático o lúcido voto do eminente ministro Alexandre de Moraes. Show de bola, pessoal. Então, mais um ministro aqui votando a favor, colocando os pingos nos is, né? Então, o ministro Edson Fachin tem o voto por escrito completo dele, a favor dos aposentados. Teve o Barroso, tratando aqui mais do direito constitucional. Foi um voto até mais curto, porque ele não entrou tanto assim no mérito igual o Nunes Marques lá. Não, o Barroso falou, não, se for para declarar inconstitucionalidade, aqui é outra coisa, né? É outra coisa. E o Barroso ele até fala, eu, como qualquer pessoa normal e de bom coração, gostaria de ser mais generoso possível com segurados do INSS, mas tem outras questões que envolvem responsabilidade fiscal e minimização da litigiosidade. Aí, né, ele fala, se houvesse inconstitucionalidade,
eu a pronunciaria independentemente do custo fiscal, mas ele acha que não havia inconstitucionalidade a ser declarada. Aí, né, eu particularmente não concordo, né, porque realmente não é questão de declaração ou não de inconstitucionalidade, é questão de aplicação da lei, é questão, né, o legislador ele fez a lei, quem a aplicou de forma errada foi o INSS, só que ele fala de responsabilidade fiscal, né, ninguém quer quebrar o Brasil, mas aí que tá. Esse dinheiro já foi contribuído, não é um novo benefício que tem que procurar no teto de gastos, que tem que tirar da onde. Não, o dinheiro já foi contribuído. Década de 70, 80 até 94, você já contribuiu, você já fez sua parte. Você não está pedindo um auxílio aposentado, bolsa aposentado. Não, não é isso. Não é um novo benefício. É um dinheiro que já foi contribuído. Então, ao meu ver, respeitosamente aqui, discordo, porque eu acho que não tem, né, nem risco de ferir responsabilidade fiscal. Ninguém quer quebrar o Brasil, isso é óbvio, show de bola. Mas então, paguem os aposentados, né? Porque eles já contribuíram. O ministro Luiz Fux aqui também votou contra, um voto mais curto. E aí, pessoal, temos aqui os votos, né? Dos ministros e tudo mais, vocês sabem disso. A Carmen Lúcia votando de forma favorável, trouxe vários argumentos aqui. Muito se falou, né, na última hora, se a ministra Carmen Lúcia ia mudar de voto, porque ela se reuniu com a AGU, e ela, na hora lá, ó, não deixou dúvida, falou, não, voto a favor dos aposentados. Ministro Ricardo Lewandowski também teve um voto mais curto, mais objetivo, mas que deu aula também. Parabéns ao ministro Ricardo Lewandowski, que antecipou a sua aposentadoria, não vai votar na revisão do FGTS, eu vou falar isso em outros vídeos, como que fica essa escolha do presidente, do presidente escolher um novo ministro, se tem prazo, não tem prazo, quem que ele vai escolher, como é que vai ser. Isso eu vou deixar para outro vídeo para a gente não perder o foco. O que eu quero aqui é parabenizar, falando que o ministro Ricardo Lewandowski falou, previdência social é um direito social. Surgiu, né, ele trata a história, surgiu aqui em 1880, 1916, então ele tem que ser respeitado, é um direito que já existe, a custo de muita luta. Então tem que ser respeitado sob pena de esbarrar no princípio da proibição do retrocesso social. O que é isso? Uma vez que a sociedade conseguiu avançar, existe um princípio, né, que proíbe o retrocesso social. Então a Constituição, ou o Poder Judiciário, ou o Poder Legislativo, não podem retirar direitos que já foram arduamente conquistados. Então, princípio é uma coisa que vem antes da lei. A lei tem que respeitar os princípios. E existe o princípio, para quem não sabia, existe o princípio da proibição do retrocesso social. É por isso, né? Não pode chegar alguém falando, vamos excluir o direito previdenciário, vamos excluir o 13º salário, por exemplo, vamos excluir as horas extras. Não pode retroagir. Já foi difícil a gente chegar até aqui. Então, princípio da proibição do retrocesso social. Outra aula também. Ele cita Canutilho, que é um grande autor também em português, né, muito estudado por nós do direito constitucional. Show de bola, uma aula de voto. E ele concorda, né, com o ministro Alexandre de Moraes também, elogia o voto dele. Então, o Gilmar Mendes votou contra, foi um voto muito extenso, né? Ele fala de filme, ele fala... Tem até o diálogo, aí depois o Ricardo Lewandowski vem defender os aposentados, né? Ele fala, eu estou invocando a tese que foi firmada pelo plenário do próprio STF. Ricardo Lewandowski, aqui, ministro Alexandre de Moraes também defendeu, isso aqui é transcrição do diálogo, Alexandre de Moraes também defendeu, aqui no caso, não é uma ou outra situação específica, aqui se refere aos segurados de menor renda. Então ele defendendo os pobres, o Ricardo Lewandowski e o Alexandre de Moraes, os nossos parabéns aqui. E o Gilmar Mendes se apegando àquela nota técnica da Previdência Social e tudo mais, né? A gente tem que respeitar, é o voto dele, mas eu não sou obrigado a concordar, né? Eu não concordo. Respeito. Luiz Fux também entrou na discussão, né? E a essa altura a gente estava lá presencialmente, meu Deus do céu, Gilmar Mendes, um voto extenso,
citando filme, citando um monte de coisa, e a gente, meu Deus, esse julgamento não vai acabar hoje, não é possível. Aí, né, mas assim, tranquilo, ele tá no voto dele, ele tá no tempo dele, né? Então, mas que foi batendo uma ansiedade, foi batendo, porque tava empatado ainda, né? Tava empatado, tava 5-5, tava 4-4, daí teve Lewandowski e Gilmar Mendes, 5-5, e aí o voto da nossa presidente, ministra Rosa Weber, para não ter dúvida. Olha o tanto de voto aqui do ministro Gilmar Mendes, realmente foi um voto muito extenso, né? Mas até aí, beleza, pessoal. Até aí tá o voto extenso, mas, enfim, é a posição dele. E aí vem, sim, o voto da ministra Rosa Weber, né, concordando. Ela faz um relatório primeiro, ela fala do pedido de destaque, ela fala que, né, traz os artigos, traz a decisão do STJ, traz a Constituição, que é muito importante, traz outras decisões para fundamentar, né, para mostrar que o direito ele tem que seguir uma linha, não pode cada hora ficar decidindo uma coisa diferente. E, novamente, com a Constituição aqui, trazendo também a jurisprudência desta casa. Então, o próprio STF já decidiu entre essa contribuição previdenciária recolhida e o benefício a ser concedido. Então, se recolheu a contribuição, se pagou a contribuição, tem que receber. Tem que receber. E ela cita um julgamento que o próprio Roberto Barroso foi relator, né? Então, é muito bacana, assim, foi muito bem fundamentado também, ministra Rosa Weber, os nossos parabéns. Ela colocando o voto de desempate, estava 5-5, e a gente suando frio ali na hora, a hora que ela falou que ela se convenceu mais ainda diante dos votos presenciais no plenário, ela se convenceu mais ainda do direito dos aposentados. Aí, nossa, aí, né, a gente aí bateu um alívio no coração, bateu uma emoção muito forte. Ela declarou o voto vencedor, foi uma emoção muito grande. Os advogados, assim, muito emocionados, chorando mesmo, realmente não teve como segurar, porque foi uma luta muito grande, pessoal, foi uma luta muito grande. E a gente abrindo mão de muita coisa. Então, esse é o acórdão para decidir, para não colocar dúvidas. Doutor, mas vem aí embargo de declaração, vem outras coisas? Calma, vem, mas calma. Calma, que vai dar certo. Esse aqui foi o acórdão, esse vídeo extenso para a gente tratar dessas 192 páginas do acórdão. Deu tudo certo, acórdão publicado, você vai receber o seu dinheiro. E agora eu quero que você aproveite que terminou o vídeo, inscreva-se nesse canal, clica no botão vermelho inscrever-se, cria uma conta no YouTube, é tudo gratuito. E aí você deixa o like também para esse vídeo chegar a mais aposentados. E aproveita agora que o vídeo terminou, respire fundo, faça uma oração de agradecimento, peça também para receber o mais rápido possível. Mas agora vem, pessoal, agora vem, né? Nós já temos vários clientes recebendo e os juízes que estavam esperando publicação do acórdão. Está aí, acórdão publicado. Podem pagar os aposentados. Então, você que assistiu o vídeo até o final, comenta, paguem os aposentados. Aí eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final e você vai estar fazendo parte dessa luta, porque palavras bonitas foram ditas aqui, decisões muito bem fundamentadas, show de bola. Só que o que interessa é o dinheiro no bolso do aposentado. Muito obrigado por estar aqui, Deus te abençoe e até a próxima.